Antes de criar o universo, Deus já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem este dom a vida não teria sentido. Yahvé Deus não queria reinar sobre seres constrangidos a fazerem somente a sua vontade. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso, decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes, que no reino de Deus coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa, que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governar do Criador. Sua teoria viria a ser conhecida como a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal, concebida por Lúcifer, revelou-se atraente aos olhos do querubim, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido por Deus, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema, haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir a Deus. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam-no não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para atraí-lo diante do universo, Deus, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. Seu silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando, depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, tornou-se silencioso diante daquele abismo. Lembraram-se das palavras de Deus. Todos os tesouros da luz estão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Lúcifer, que passara a cobiçar o trono de Deus, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: É chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar os seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares aos pés do magnífico querubim, que sempre lhes revelara os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Criador. Num amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que os enriquecera em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando, Deus abria-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. Esta foi a justificativa apresentada por Lúcifer a respeito do silêncio de Deus diante do abismo.
Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham que optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao limite, ou se aventurarem no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, somente os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Diria-se que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas, aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se 1/3 das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado de Deus. A ciência do bem e do mal foi apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo se Deus continuava reinando em Sião? Precisavam encontrar um meio de afastá-lo dali. O conselho, formado pelos anjos rebeldes, passou a tratar dessa questão. Decidiram, finalmente, solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se arrogante daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. Yahvé não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, ele não se oporia à sua implementação, cedendo o trono a seus defensores. Mas o pai bem sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido pelo amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que afastaram-se, enfurecidas. Ao lhe ser negado o trono, Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser o seu governo uma tirania. Afirmavam que a permanência do Deus no trono era a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhes conceder a liberdade de escolha? Por que neutralizar agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo tão superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo de Deus era de fato injusto. Isto trouxe profunda angústia para aqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas, emudecidas pela dor moral, ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios deste grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante quando Deus, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista final, aquietaram-se, enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria Deus o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir de qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restaria outra alternativa ao Criador. Nesta tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Deus.
Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real, depondo-os sobre o alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, Deus proclamou que o momento decisivo chegou, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Com olhar de ternura, o Criador contemplou seus filhos. Era um olhar de humildade, que, cheio de amor, suplicava para que permanecessem ao seu lado. Incontáveis criaturas, emocionadas, corresponderam ao seu olhar de bondade, enquanto uma multidão se manteve cabisbaixa. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Ainda era possível voltar atrás em seus planos, entregando-se arrependidos ao Divino Pai, que sempre os amara. Enquanto cabisbaixos consideravam sobre a decisão final, Lúcifer e seus adeptos ouviam um cântico daqueles que, em reconhecimento e gratidão, colocavam-se ao lado de Deus. A última luta travava-se no coração dos infiéis que, estremecidos, chegaram a pensar em recuar. Finalmente, a lembrança do recente gesto divino, despojando-se da coroa, deu-lhes a certeza de que o governo lhes seria entregue. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração, curvando-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa. Meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos, em acordes de esperança, em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto da felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, Deus, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo esse mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarão de Lúcifer, mas Satã, o inimigo do Criador e de suas leis. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, Deus, em lentos passos, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono universal. Onde seria agora sua morada? As hostes fiéis acompanharam reverentes os seus misteriosos passos de abandono, que pareciam descerrar um futuro difícil, de sofrimentos e humilhações. Ocupariam os rebeldes o divino trono, profanando-o como domínio do pecado? Esta indagação torturava o coração dos súditos de Deus. Deixando sua amada cidade,
O Senhor da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual havia silenciado até então. Ali, deteve-se mais uma vez, emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante ao sofrimento de Deus, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo. Consistia numa representação simbólica do reino da rebeldia. Na face entristecida de Deus, manifestou-se por fim um brilho que aos fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: haja luz. Imediatamente, a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado, coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava Deus uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que, sem trégua, se estenderia até que, no alvorecer almejado, pudesse o divino Rei retornar vitorioso ao santo Monte Sião, onde, entronizado em meio aos louvres dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas, em sua fuga, apontavam para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobriam aquele mundo até então oculto simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra. Visitada pelas trevas e pela luz, ela seria o palco da grande luta.